Fala, Leandra, fala Litoral Sul, minha Paraíba, meu Pernambuco, que eu sei que tem gente de Pernambuco que assiste a gente. Estamos aqui com mais um episódio do Alhandra Cast. Hoje a gente vai falar de história, mais uma vez a história de Alhandra. Não é um episódio com o secretário de Cultura que já teve, mas é um cara que entende muito da política de Alhandra, sabe muito da cultura de Alhandra. A família dele tem total autonomia de falar que participou da política da cidade de Alhandra. E hoje eu tenho um prazer inenarrável de trazer aqui um cara fantástico que sabe muito da história de Mata Redonda. E aí eu tô falando de Silvio Ferreira de Oliveira. Ele é esposo de Simone Ferreira Lima, pai de Silvinho. Ele é um cara que é extremamente articulador com relação à política, um cara que entende muito das pessoas, do município, da região, da zona rural, da zona urbana. E eu queria ter o prazer hoje de entrevistá-lo junto com Maria Clara Rodrigues, que está aqui fazendo parte desse episódio, é a adjunta da Secretaria da Subprefeitura de Mata Redonda. Silvio, o que é que você tem a falar aí por nós aqui no Alhandra Cast, tendo o prazer de participar de um bate-papo como esse? O que é que você diz de estar contando um pouco da história de Mata Redonda aqui para todo mundo que está nos assistindo? Agradecer a Deus pela oportunidade. Sei que fico feliz pelo convite, né? É um prazer falar de nossa comunidade, né? Uma comunidade que nasci, cresci, que a gente ama. Clara, você aqui é a primeira vez, não fique nervosa, aqui é um bate-papo, são perguntas e respostas de situações e coisas que você já vive lá em Mata Redonda. Fale um pouco da oportunidade que você está tendo de estar aqui no Alhandra Cast. O que é que você está achando da oportunidade? O que é que você está achando dessa experiência? Primeiramente, obrigada pelo convite, Paulinho. Estou recente, né, na gestão pública, fazem apenas cerca de 1 ano e 6 meses, 7 meses. É um desafio realmente diário, mas aí, ladeada realmente dos meus colegas de trabalho, não é que vai ficando mais fácil, é a gente que vai aprendendo um pouquinho mais a lidar com as situações, né? É verdade. Pessoal, não poderia deixar de falar, queria agradecer aqui a presença de Marcone. Daqui a pouco o Geizinho tá chegando, da Secretaria de Comunicação. Agradecer aqui a Aquiles, que tá ali na mesa, o Iline, que tá lá fora. Daqui a pouco a gente pede mais cafés. Aqui eu digo para todo mundo, aqui é um bate-papo, a gente pede água, pede café, pede refrigerante, pede cerveja. Cerveja não pode não, viu? Ó, não pode, cerveja aqui não pode, é só água e café. Beleza, vamos começar? Silvio, vou contar um pouco da história de Silvio também aqui. Eu não sabia de muita coisa do que a gente vai falar, aprendi muito num bate-papo que eu tive antes dessa entrevista com o Marcone e com o Silvio. Mas aí eu descobri coisas que eu tenho certeza absoluta que você não sabia. Ó, vou falar aqui um pouco. A mãe de Silvio é Eronilda Ferreira da Silva, é servidora pública, agente administrativo há muito, muito tempo na cidade de Alhandra. O pai de Silvio é Severino Pessoa de Oliveira, agricultor nato da região. O avô dele é Lídio Ferreira da Silva. Agora vou contar uma história sobre Lídio. Ó, Lídio, ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito. E vou dizer mais. Ó, pelo que a gente encontrou e toda a pesquisa que Silvio fez com a família e no município, ele foi vereador de 1969 até 1972. Foi vice-prefeito de 1973 a 1977. E foi prefeito de Alhandra de 1978 a 1982. Em 82, devido às razões de prorrogações de mandato devido ao período militar, acabou tendo que ser encerrado, tá? Então, assim, Silvio, me conta aí um pouco mais sobre essa sua história, essa sua trajetória familiar com relação a essa parte política, que eu deixei claro lá no início da abertura do podcast, mas aí eu queria que você falasse um pouco mais. Eu sei que você é uma pessoa que é totalmente ligado à parte política, né? Desde quando eu conheci lá em 2019, 2020, a gente
vem entendendo a sua importância no município, né, naquela região ali de Mata Redonda, principalmente por conta do conhecimento que você tem, mas não é uma coisa que veio de você. Conversando com você, Marconi, você me disse que é algo que veio lá da sua escola, né, que você já tinha aquela maneira de resolver algumas situações. Me conta um pouco mais dessa sua trajetória política e principalmente a do seu avô. Paulinho, essa questão política eu acho que corre nas veias, né? É no sangue. Meu avô sempre conversou muito comigo sobre política e sempre com assuntos de idealismo, no que acredita, né, que a política é a melhor forma de contribuir para a evolução de uma sociedade, né? Para você fazer uma sociedade mais justa, a principal ferramenta é a política. Quando tem na Bíblia, né, que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, isso ele passou para mim e ele conversava muito com meu pai, né? E eu estava sempre ali do lado, sempre muito presente. E fui escutando e sonhando também. A gente sim conhecia as dificuldades de nossa comunidade por estar iniciando, né? Mata Redonda é jovem, né? Então, o desenvolvimento de Mata Redonda ele é recente. Então, a gente sentia as necessidades de Mata Redonda e começava a sonhar, né? Na escola, eu sempre nunca fui nerd, né? Mas assim, eu conseguia me sobressair sobre muitas coisas e ali a gente consegue ter ao nosso redor pessoas que escutam você, né? Que acompanham você. Então, também sempre fui pacificador, né? Até hoje, até hoje. Acredito que eu tenho uma das características de ser pacificador. Então, assim, a gente, quando tem um atrito, um desencontro, eu sempre estava ali para tentar intermediar, né? Na questão da relação dos amigos, e isso aí a gente vai trazendo para a vida profissional, o dia a dia, né? E veio para a política, né? E assim, Silvio, qual era, aqui você lembre, né? Qual era a coisa que seu avô falava em relação à política que você traz de lá até hoje? Uma das bandeiras dele, Paulinho, é a educação, né? O marco da gestão dele, e alguns amigos também falaram, que foi a educação. Até pouco tempo atrás, a última escola que a gente tinha construído no município tinha sido o meu avô, ou seja, de 82, do término do mandato dele, para 2010, por exemplo, e não ter sido construída uma outra escola, né? Acredito que foi nos anos 2000. Então, assim, é muito tempo, né? Então, a evolução da educação passa por construção de escolas. E no período do mandato dele, ele investiu, né, em educação. E é uma principal ferramenta também para o ser humano, né? É investir em educação, né? É verdade. Pessoal, deixa eu trazer um adendo aqui. Silvio hoje ele está como subprefeito de Mata Redonda, mas Silvio também já foi secretário de esporte lá no início, né, Silvio? Sim. Então, tivemos desafios aí e nesse outro período, né, nessa outra etapa da gestão de Marcelo e Zilda, Silvio acabou tendo essa responsabilidade, grande responsabilidade, né, Silvio, de estar como subprefeito ali daquela região que eu conheci lá em 2020, mas assim, eu não conhecia de forma tão cultural como eu conheço hoje, né, cultural histórica. Que inclusive, vale se ressaltar que a gente falou do pai, da mãe, do avô, mas até o bisavô tem um nome de uma escola, né, Silvio? Conta aí. Meu avô teve o privilégio de homenagear o pai, né? E colocou o nome da escola, A escola fica onde, Silvio? fica em Itaperubus, né? Ele teve o prazer de colocar o nome do pai dele na escola, né? Alfredo Cipriano Ferreira da Silva, a escola de Itaperubus, é o meu bisavô. Não o conheci, mas meu avô teve esse... Tá na história. Tá na Tá na história. Isso é importante, o mais importante. Claro, agora me diga você, nova na política não, né? Porque seu pai é vereador, foi vereador, hoje está junto com a gente no grupo. Seu tio é vereador. Como é conviver com pessoas que têm história, que têm legado, que têm
experiência política, principalmente vivendo junto de Silvio, da secretaria, da subprefeitura, de Marconi, que entende muito da história de Mata Redonda. Como é que você está vivendo essa experiência hoje? É uma responsabilidade, né? Tem todo realmente o histórico aí. Eu, por ser nova e tá chegando agora, mas eu sou muito da parte de aprender realmente com as pessoas o que eu não sei fazer. E sempre o que eu puder trazer para me agregar de experiências, eu estou disposta. E aí, quando eu recebi, na verdade, esse desafio de estar como adjunta na subprefeitura, é, vem o medo, né? Mas ao mesmo tempo eu não sou de não encarar os desafios. E aí a gente vai, mete a cara mesmo, aprende e no meio do caminho o famoso trocando as rodas do carro em movimento. Movimento. Aí me diz um negócio, com relação à experiência, qual é o maior desafio hoje? Você assumindo, claro, um cargo tão importante como esse, junto de Silvio, qual é o maior desafio hoje que você entende que é para você conviver nesse momento, tendo a responsabilidade de resolver também muita coisa em Mata Redonda? De fato, é uma responsabilidade grande. A gente está ali perto do pessoal, então a gente escuta demandas todos os dias. E a gente tenta passar para os nossos amigos, colegas secretários, né, as demandas para tentar solucionar mais rápido com o anseio da população, fazendo realmente do jeito que a gente pode, do melhor jeito que a gente pode, na verdade. Silvio, eu anotei aqui um ponto, não sei se você vai ter essa resposta, mas tu falou que Mata Redonda é muito nova. Mas tu sabes quantos anos mais ou menos a Mata Redonda tem? Uma média, assim. É porque Mata Redonda, Paulinho, ela vem de um conjunto de granjas. Sim, Mata Redonda toda ali é cercado de granjas, né? Dizem algumas pessoas que de ali era de um proprietário só, e quando faleceu, os herdeiros dividiram. Então, as granjas ali, Mata Redonda, a parte urbana mesmo, de frente ali acho que vai ter 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então ali foi dividido em 6, 7 etapas, mais ou menos, e por uma extensão maior, a frente mais curta, só que comprida, né? 1 quilômetro para dentro, né? Então ali Mata Redonda tem histórico dos primeiros moradores de 50, de 60, mas a urbanização em si mesmo é de 80 para cá, né? Que a população começa a lotear realmente, de fato, e vai se transformando num bairro que é hoje, né? Entendi. Pô, bacana. Silvio, agora já partindo para um outro ponto, mas antes de chegar nesse ponto aqui, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você tem uma responsabilidade muito grande lá em Mata Redonda, mas como é que você divide, assim, o Silvio que está hoje na sua prefeitura e o Silvio que é pai de Silvinho e convivendo isso com sua família? Como é que você divide esse tempo? Paulinho, eu sou muito intenso no que faço, sabe? Eu sei. E assim, eu me dedico muito ao trabalho. Eu gosto do que faço. E o erro, às vezes, é a gente se dedicar muito e ficar deixa um pouco a desejar um pouco em casa, né? Eu sou cobrado por isso, pela intensidade no que eu faço, nas coisas que eu decido fazer, né? Mas a gente tenta conciliar, né? Que a gente sabe que família é importante, é a base de tudo. Mas, assim, a gente se satisfaz também com o trabalho, né? Isso é importante. Eu tenho esse problema talvez de ser muito intenso no que eu faço. Ô Silvio, aí aproveitando esse gancho, quem é Silvio por trás da subprefeitura? O que é que ele gosta de fazer? Quais são as coisas que ele gosta de fazer? Como é em casa? Me conta aí um pouco mais. Paulinho, eu sou uma pessoa muito simples. O que me chama a atenção é o simples, né? É o básico. Quiser me agradar, não enfeite muito. Seja sincero, seja honesto comigo, sabe? Sou pai, sou marido, sou filho, irmão, né? Tenho meus irmãos que amo também. Sou um cara simples, que busco ser justo o máximo possível naquilo que faço. E levo isso também para o meu trabalho.
não me envaidece em nada o cargo que eu ocupo hoje. Quem trabalha o dia a dia comigo sabe que não trato isso com vaidade e tento levar também para o trabalho o ser justo também com os colaboradores que trabalham comigo, tanto também no atendimento à população, né? Porque às vezes a gente sabe que o anseio da população não é compatível com a forma com que a gente consegue atender, Sim, né? E a gente tenta passar isso para a população e ser justo com um e com o outro, não privilegiar um e esquecer o outro. Assim, pegando esse teu gancho aí, a gente idealizou o Arena Cast justamente para aproximar a gestão, o município, das pessoas, porque realmente, eu estava conversando recentemente com o Harvey aqui e com o Charles também, às vezes as pessoas, pegando uma parte do que eu conversei com o Charles e uma parte que eu conversei com o Harvey, assim, às vezes todo mundo fala assim, Charles, por que não posta a festa logo? Porque se já sabe qual é, por que não posta? Mas às vezes tem aquela questão contratual que não está pronta, tem aquela questão burocrática que não foi resolvida, e as pessoas acham que assim, eu vou chegar lá e Silvio, me vê aí uma ajuda, paga a minha conta aqui, me ajuda com isso, me ajuda. Cara, não é do dia para a noite, não é fácil, né? Acontece muito, Paulinho, das pessoas chegarem buscando cesta básica. Sim, E a cesta básica a gente encaminha para o CRAS, que é um setor responsável. responsável. Só que às vezes o cidadão ele vai no CRAS e ele pegou faz 15, 20 dias, Sim, entende? E a gente não consegue doar uma cesta básica toda semana, sim, sim. entende? Então aí ele vem na subprefeitura achando que eu vou passar por cima do processo, só que a fonte é a mesma, é a prefeitura, o CRAS, a subprefeitura, né? E outra, né? Do prefeito é uma fonte só, então não tem como a gente pular etapas, né? Não é só chegar e pegar uma cesta básica. Para você pegar uma cesta básica, eu acredito, aí você pode responder junto com o Claro, mas precisa de um cadastro, uma avaliação, ver se sua família tem condições ou não tem, se está em estado de vulnerabilidade, de necessidade, e aí sim é liberado a cesta básica. Muita gente não entende isso, e esse espaço é justamente para a gente falar sobre esses pontos, para que as pessoas realmente, que essa mensagem chegue até a população e a população entenda qual é o processo, né? Isso. Ô Silvio, aí é Silvio, e a mesma pergunta para os dois, Silvio e Clara. Quais são as lembranças que você tem hoje? Você que é um pouco mais velho, Clara que é um pouco mais nova, mas de vocês, quais são as lembranças de infância que vocês têm de Mata Redonda? Você que era pequeno, nasceu lá, quais são as lembranças que você tem e que ficou registrado na sua memória? Rapaz, sou felizardo, né, em ter nascido naquela geração ali de 80, quem nasceu 80, 90. Então, assim, a gente pega um pouco do desenvolvimento, mas também pega a tranquilidade que existia, né? Sim. Não existia essa correria do dia a dia. Então, a minha infância foi brincar, estudava, né? Lógico, mas brincar, a gente tinha a liberdade de brincar, né? Mata Redonda, todo o terreno era um campinho. Quando na casa do meu pai eram 2 terrenos, um era a casa, do outro era um terreno que se transformava num campo. Então a gente jogava no terreno do meu pai, jogava no quintal da vizinha da frente, que era grande também, no quintal de Dona Nevinha, brincava na frente do mercado de Carlos, era outro campo, na frente do mercado de Júnior era outro campo. Aí no que começou o desenvolvimento e foi tendo as ocupações, os terrenos que eram vazios a gente ia mudando de campo, né? Aí quando ali as ruas principais se encheram de casas, onde hoje é o ginásio, a gente limpou o mato ali, fez um campo. Tinha um amigo meu que tinha uma granja da Macedo, tinha outro campo, então era futebol de manhã, aí ia para a escola, quando chegava, ia jogar de novo. E a gente e foi uma infância saudável, né? E uma infância feliz, né? Antes de Clara responder dela, mas foi uma infância feliz porque a gente viu uma seleção brasileira que, né? Tivemos a oportunidade de ver Ronaldinho, Romário, de ver Roberto Carlos e hoje. E foi justamente nascidos nessa geração. Exatamente. Clara, e você?
O que é que você lembra assim da sua infância lá em Mata Redonda? Posição, assim, né, da tecnologia. Da época que a gente Sim, tinha sim, celular, sim, então eu sim. aproveitei bastante ainda com meus primos, com os meus amigos. Eu ainda lembro, por incrível que pareça, até do campo onde hoje é a Santa Clara. Sim. Eu tenho algumas memórias ali, que ali era um campo, né? O Poeirão. É, o Poeirão. E eu tenho algumas memórias de ir pra ali com manhinha e ficar na beira do campo chupando din-din e vendo o jogo acontecer. Como eu peguei essa transição, então eu acredito, não, tenho certeza que eu aproveitei um pouco dessa infância, assim como o Silvio, junto com meus primos, meus colegas, brincando pela rua realmente. Isso é importante. Antigamente, eu digo assim, quando eu tô conversando até com o Miguel mesmo, e tô na casa da minha mãe, minha mãe brigava pra eu voltar pra casa. Não era pra eu sair. Hoje eu digo, vai, desaparece daqui de casa, vai pra casa da tua avó, vai pra rua. Mas hoje o menino quer ficar no celular, quer ficar no jogo, quer ficar no computador. É difícil. Hoje tá difícil. Silvio, você já foi secretário de esportes. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Aí a gente já vai entrar na parte já da sua secretaria, para a gente poder fechar essa parte pessoal. Pessoal, hoje a gente está com claro aqui, Silvio, mas daqui a pouquinho a gente vai dar um corte e vai para a segunda etapa, que a gente vai trazer Marconi, uma sapiência em pessoa, cultural da cidade de Alhandra, para a gente bater um papo aqui também, certo? Então, Silvio, qual foi essa sua experiência com a Secretaria de Esporte, que você também foi secretário? Paulinho, minha vida profissional ela começa na iniciativa privada, sabe? Trabalhei na fábrica de louça sanitária, entrei como auxiliar de serviços gerais, aí fui operador de máquina, instrutor técnico, encarregado. E eu gosto de fazer, de estar onde eu gosto, né? Então, saturei da fábrica, né? Saturei da fábrica e pedi para sair. Quando eu saí, foi em junho de 2012, às vésperas das eleições de 2012. E recebendo o seguro-desemprego, meu pai gostava muito de política, o candidato da época, o atual prefeito de hoje, Marcelo, né? Foi a primeira vez que ele se candidatou. Então, assim, ele era pouco conhecido em Mata Redonda e as pessoas começaram a conhecer ele em Mata Redonda através do meu pai, que era amigo. Ele, quem é Marcelo? É o amigo de Severino. Aí outro amigo, um amigo meu, participou da campanha, foi Misael. Sim. Misael também muito conhecido em Mata Redonda, uma pessoa muito bacana, tenho um maior carinho por ele. E ele trouxe Marcelo para Mata Redonda, porque meu pai trabalhava o dia a dia, as pessoas conheciam Marcelo como amigo de Severino, mas Misael trouxe Marcelo para Mata Redonda. E eu acabei me envolvendo na campanha, né? Na campanha. E nisso, eu era envolvido no esporte de Mata Redonda. Eu era presidente de um clube lá de futsal, o Siririca, que é o maior clube de Mata Redonda, se não o maior do mundo. Olha, você Não vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema. Assim, o carinho que eu tenho eu não escondo, né? Eu não escondo. No futebol é o Botafogo de Mata Redonda e no futsal é o Siririca. Mas assim, por estar no meio do esporte, aí o prefeito Marcelo se elegeu prefeito e foi se formar o quadro, né? E tinha nas gestões anteriores, Mata Redonda nunca tinha sido contemplada com ninguém na participação na gestão no primeiro escalão. Sim. E surgiu a oportunidade e me convidaram. Eu refleti um pouco, né? Jovem na época, acho que 23, 24 anos, e aceitei o convite, né? Isso não tá falando de 12, né? 2012, né? 12. Sim. Para começar 13, o mandato de 13, né? Quando eu fui secretário de esporte. E daí eu levo para a Secretaria de Esporte a parte do que eu acho justo, da justiça. Então, existia muito vícios na política de Alhandra, Paulinho. Quem era amigo era privilegiado. Então, meu primeiro desafio foi com meus amigos, porque acharam que eu, como secretário, iria beneficiar o clube do qual eu fazia parte. Sim, sim. Então, assim, já foi um choque, né? E eu aprendi, a minha principal experiência ali na Secretaria de Esporte, e o desafio é você saber que você realmente tem que fazer o justo, porque você não consegue agradar ninguém. Você assiste um jogo, o juiz ele apita
Aí o time A vai para cima do juiz. Não, tu tá roubando, tu tá roubando, tu tá roubando. Aí no lance seguinte já é o contrário, é o time B que vai em cima do juiz. E você que está organizando, você está ali, certo que você não está direcionando nada para ninguém. E foi ali que eu reforcei essa questão de ser justo. Porque quando você direciona, é um prejuízo muito grande, é muito injusto com as pessoas, né? Você batalhar, você criar um projeto, tem custo, as equipes se esforçam, né? E isso quando eu era dirigente, eu passei, entende? Você vê árbitros direcionados, a organização no futsal, 5 faltas é tiro livre, você vê um mesário não marcar uma falta, que é para outro time não sofrer o tiro livre direto. E isso eu levei para a minha gestão, né? Tive um pouco de dificuldades com a equipe que trabalhou comigo, né? A maioria dos presidentes de times eram vinculados à gestão anterior, então usaram o esporte para fazer politicagem. No primeiro ano, no primeiro campeonato, teve um desafio muito grande, né? Mas eu busquei ser justo, né? Aí teve um atritozinho lá, mas graças a Deus a gente corrigiu e tiramos os 4 anos fazendo... Acredito que a gente conseguiu contribuir de alguma forma. E você, Clara, como é que surgiu esse convite de assumir aí a secretaria como executiva adjunta aí de Silvio na sua prefeitura? Mais uma vez, né, foi realmente uma surpresa para mim, foi algo de um dia para o outro, não tinha como negar esse desafio e está sendo realmente uma caminhada muito importante de aprendizado. E eu sempre tenho em mente que eu tento fazer o melhor que eu posso no lugar que eu estou, com o que eu tenho e poder contribuir com o desenvolvimento do município tem sido muito importante, é uma parte que eu tenho gostado muito da gestão pública. Esse é um ponto que eu ia tocar, assim, para você que está chegando agora a trabalhar em gestão pública, assim, Silvio sabe, eu não sou de gestão pública, né? Eu sou de gestão privada, então para me acostumar ainda levou muito tempo. Tanto é que quando Marcelo ganhou em 2020, eu fiquei de janeiro a maio, porque não consegui me adaptar. Estou voltando agora porque é uma área que eu conheço, né? Que eu sei, que é comunicação, mas mesmo assim é difícil. Mas do desafio eu também gosto. Essa parte aí que você falou, né? Que o podcast tem o objetivo de mostrar esse outro lado para as pessoas. Então, digamos que até 1 ano e 8 meses atrás eu também estava desse outro lado. Sim. Eu não entendi os trâmites, como era que acontecia. Então, É difícil. uma situação ansiosa realmente. E no seu caso, Melhorias. E agora que eu tô desse lado, eu sei como que acontece. e no seu caso é bom porque não, Silvio não, porque Silvio já tem muito tempo, mas você também está ajudando o pessoal de Mata Redonda. Isso é importante, né? Você está ajudando aquelas pessoas que você já conviveu. Isso aí é excelente. Ajudar aquela região, né? A um bairro, pode assim dizer que é um bairro, né, Silvio? Sim. Um bairro como Mata Redonda ao desenvolvimento. Isso aí é importante demais. Paulinho, na pergunta anterior, você perguntou também da transição para a subprefeitura. Isso, foi do convite, tu falou Eu falei do esporte. Um convite veio porque ser secretário é um cargo de confiança do gestor. Sim, isso. Então, assim, eu acredito que a gente conseguiu contribuir no primeiro mandato e perdemos as eleições de 2016. Eu acredito que 2016 foi uma virada de chave, assim, nessa questão política minha, sabe? Da minha vida. Sim. Da minha vida na política. Porque a gente iniciou um projeto em 2016 que as políticas, as campanhas em Alhandra, ela era feita por poucas pessoas. Poucas pessoas entendiam o processo e manipulavam para a forma que queriam. Sim. Entendeu? Então, assim, Misael, como citei antes, Mata Redonda tinha dificuldade de eleger vereadores e ele, conversando comigo, disse: será que a gente conseguiria eleger vereador em Mata Redonda? Assim, no caso do nosso grupo, né? Porque o outro grupo, o anterior à gestão de Marcelo, era um grupo muito grande, muito forte, e as principais lideranças políticas de Mata Redonda eram todas ligadas
ao grupo anterior. E a gente precisava criar força política dentro de Mata Redonda na gestão de Marcelo. Sim, entendi. Então, eu disse, será que a gente consegue? Aí eu sou um pouquinho curioso e fui estudar como que funcionava o processo eleitoral, né? Sim. E vi a questão das coligações, de proporcionalidade de votos e tal. Aí eu fui estudar e vi as pessoas que eram nossos amigos ao redor. Então a gente decidiu criar um partido político com candidatos apenas de Mata Redonda. Com o perfil de cada um que a gente analisava, a gente via que era suficiente, aquelas pessoas atingiriam os votos para eleger pelo menos um vereador. E eu fiquei à frente desse processo, né? Eu fiquei à frente desse processo e tivemos êxitos. Elegemos 2 vereadores, né? Mas aí também veio um choque muito grande, que foi a derrota de Marcelo, e também uma lição muito grande, né? Porque esse projeto, ele inviabilizou algumas parcerias do prefeito. Entendi. Entendesse? E quem tem mandato, ele busca garantir seu mandato. O vereador busca garantir seu mandato. E um vereador de mandato buscou o partido no qual a gente fazia parte para ele entrar e garantir o mandato dele. Só que aí ele tirava a vaga do projeto que a gente estava construindo. Aí existia um choque de interesse, né? Aí a gente, certo, mais inocente no processo eleitoral. A gente se fechou, não achou que a consequência seria essa, e o vereador decidiu, achou que não tinha a segurança de se reeleger no partido no qual estava, na coligação no qual estava, e decidiu romper com o prefeito. Certo? Aquilo, depois de todo o processo, me doeu, porque se a gente tivesse flexibilizado, talvez ele não tivesse saído do grupo, ele teria garantido a reeleição dele, e com o apoio dele, possivelmente a gente não teria perdido as eleições de 16. Isso poucas pessoas sabem, poucas pessoas fizeram essa conta. Eu, em uma conversa com o prefeito, o Marcelo, eu disse a ele que eu tinha uma parcela da derrota, carregava até hoje, né? E você admitir isso, poucas pessoas fazem, né? Eu tive, acredito que a humildade de reconhecer. Outros poderiam colocar a culpa E justificar, né? justificar outras coisas. A gente perdeu por isso, perdeu por aquilo. Mas a falta de articulação política foi um dos principais pontos que fez a gente perder aquela eleição. Entendi isso. Entendi. Aí, Pesado, né? aí passei de 17 a 20 fora, né? Aí vem os convites do grupo que assumiu. Só que eu sou muito fiel aos meus princípios, né? E meu pai, simpatizante, Marcelo se tornou o principal líder político da oposição, amigo do meu pai, não tinha como aceitar convite algum. Então a gente continuou a parceria, mesmo fora da gestão, continuamos a parceria. Aí foi quando você chegou em 19, né? E formamos aquele grupo. Marcelo voltou a dispor o nome dele para candidato. Participamos ativamente da coordenação, da campanha, e com o resultado das eleições, Marcelo sendo vitorioso, ele foi formar o grupo de secretários dele. E eu não participei da campanha com interesse. Sim, Eu nunca pedi, né? E quando ele escolheu os outros, aí ele me chamou para conversar, né? E daí ele decidiu me nomear secretário da subprefeitura. E estamos até hoje, né? Foi de 21 a 24 e agora nesse mandato de 25, né? Até hoje estamos à frente da subprefeitura. Clara, a gente tá fechando agora a sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de Mata Redonda, para as pessoas de Alhandra, né? Se você fosse... Imagine que sua mensagem vai aparecer em todos os lugares ali em Alhandra. Mata Redonda como bairro e Alhandra como um todo, cidade. Que mensagem seria essa para as pessoas da cidade? É de agradecimento realmente pelo convite, pela confiança no meu trabalho
e dizer que a gente realmente faz o melhor que a gente pode e principalmente, só reforçando mais uma vez, algo que está me fazendo feliz participar do desenvolvimento do município. Poder contribuir com o pouco que eu sei para o desenvolvimento do nosso município. Perfeito, perfeito. Queria mandar um abraço aqui para Edivaldo Salvino, mandar um abraço para Ledo, forte abraço para todo mundo, todos os vereadores, forte abraço. Em breve, quem sabe, vocês não estão aqui para a gente bater um papo e vocês contarem a história de Alhanda. Obrigada, Paulinho. Vamos fazer uma troca agora, trazer Marconi. Paulinho, Pra... antes da troca, eu quero fazer um registro aqui, né, do lado de Clara, tá comigo hoje, adjunto, agradecer demais a parceria, dizer que você veio realmente para somar, né? Nós agradecemos, nós da subprefeitura estamos muito felizes com sua presença e tenho certeza que o município só tem a crescer com a contribuição que você tem a dar. Silvio, a gente estava comentando aqui junto com Clara lá no início sobre a história de Mata Redonda, né, a fundação. E assim, diante dessa sua experiência lá, essa vivência, o que é que os moradores antigos contam, assim, que você já ouviu falar da sua família, seu avô, seu bisavô, sua mãe, seu pai, sobre a fundação de Mata Redonda? Eles chegam a comentar alguma coisa? Tem algo que as pessoas de Mata Redonda precisam saber, que na sua visão acho que não sabem? Meus pais não são de lá, né, do início de Mata Redonda. Meu pai chega em Mata Redonda, acredito que em 86, 85, né? Então ele não acompanhou realmente de fato A fundação, né? a fundação. Sim. A fundação, ela parte, como eu citei antes, das granjas que existiam. Aí cada casa tinha uma, duas casas, cada granja tinha uma, duas casas, né? E só que tinha algumas famílias que começaram a visualizar a questão comercial, né? E foi seu Antônio Pavão, né? Historicamente muito conhecido, a história dele. A família de Zeca também, eles tinham chamado de venda, né? Tinha as vendas e lá funcionava como se fosse o centro de Mata Redonda. Tinha as granjas ao redor e lá tinha a venda dos dois, onde também lá tinha o clube, lá em Antônio Pavão, que também no seu terreno fez um campo de futebol, o primeiro campo de futebol, onde surgiu o primeiro time de futebol também, o Palmeiras, de Mata Redonda, muito conhecido, e ali funcionava o centro. E daí foi construída a Igreja Católica perto do terreno dos dois, né? Que até hoje é a Igreja de Santo Antônio, e para cima, onde hoje realmente é a área urbana, começaram a fazer os loteamentos de granjas, né? O primeiro loteamento foi Dona Inês e seu paizinho fez a rua Severino Joaquim e José João da Silva, né? Começou por ali a parte de urbanização mesmo, a primeira parte que foi loteada. Bom, beleza, show de bola. Rapaz, é tanta história, Mata Redonda. A Alhanda, como um todo, é uma cidade histórica. Às vezes o pessoal de Alhanda fala assim, rapaz, a Alhanda, ela é uma cidade muito mística. Tem tanta coisa envolvida, tanta coisa que a gente não sabe, que cada conversa que eu tenho com pessoas antigas que viveram e que tem relatos de pessoas muito, muito, muito antigas, eu fico apaixonado pela cidade. Até porque é uma cidade que é próxima da capital, que é próxima de Recife, que é próxima de Natal, que acaba sendo um centro importante para a região, tanto Pernambuco quanto Rio Grande do Norte e para o Brasil, né? Que são muitos produtos ali, não é isso? Marconi Lima, é isso mesmo? Isso mesmo. Marconi, me conte aí um pouco sobre você, quem é Marconi, o que é que Marconi faz na sua prefeitura, qual a sua responsabilidade. Me disseram que você é um cara que sabe muito sobre a Igreja Católica, sabe informações que ninguém sabe. Agora você vai falar a verdade, viu? Aqui não é, como é o nome daquele programa que o cara fica no centro e fica é Roda Viva. Aqui não é Roda Viva não, mas é bem parecido, viu? Conta aí um pouco sobre você, a sua experiência na subprefeitura. Com uma apresentação dessa aí, coloca muita responsabilidade agora pra mim, né? Aqui é pressão, se não aguentar, Mas vamos lá. Acredito que boa parte da população me conhece. Meu nome é Marconi, sou filho de seu Zé de Louro, Dona Bernadette, minha mãe, que é costureira lá de Mata Redonda. Sou irmão de Marcelo. Eu vou mandar um abraço para a mãe de Marconi, uma pessoa, um amor de pessoa.
gravou um vídeo com a gente lá de Abril, uma excelente pessoa, brincalhona. Um abraço pra senhora, um beijo. Obrigado. Meu irmão mais velho se chama Marcelo. O do meio é Márcio, que é advogado, cara que eu admiro bastante. Eu sou o caçula dos três. Nasci e me criei em Mata Redonda, tô por lá desde que me entendo por gente, como diriam. Vim para o grupo de Marcelo Rodrigues em 2020, fiz parte do grupo adversário por um período. São os movimentos da política, né, como a gente conhece. Mas assim, há muito tempo eu já admirava a forma de fazer política, o modelo político de Marcelo Rodrigues e equipe. E sempre tive esse desejo de participar desse time, né? Em 2020 as coisas convergiram para essa aproximação pela grande amizade que eu sempre tive com o Silvio desde a infância, que é um colega, assim, um amigo que eu considero como um irmão. E Silvio fez essa ponte para a gente se aproximar e em 2020 eu desembarquei aqui no grupo e estou por aqui até hoje, contribuindo, graças a Deus. Nesse momento estou diretor administrativo da subprefeitura. Tem surgido um novo desafio aí que a gente está iniciando, que é pauta para um outro momento, mas estou bem feliz, bem, assim, satisfeito do que a gente tem feito lá na subprefeitura junto com o Silvio, com Clara, que foi uma menina que chegou para agregar bastante. E estamos aí, estamos no desafio. Show de bola. Me disseram que você é um cara, né, Silvio, que sabe muito sobre a Igreja Católica, sabe da importância da Igreja Católica para o município. Me fala um pouco mais dessa sua experiência e, na sua visão, claro, qual a importância da Igreja Católica. Claro, não desmerecendo nenhuma outra religião, que a gente não está aqui para falar de religião, a gente está para falar da religião que, querendo ou não, participou da construção e desenvolvimento do bairro, né, de Mata Redonda. Inclusive, mandar um abraço para a Geizinha, que está por aqui, chegou agora, também de Mata Redonda. Né? Não é diário de Mata Redonda, né? Hoje vivo lá. Ei, não fique chateada comigo, não. Um beijo. Conta aí, Marconi, um pouco mais. Olha, Paulinho, a minha família nasceu na Igreja Católica, assim, a gente sempre viveu, respirou essa parte, assim, de participar ativamente mesmo da igreja, né? Da Igreja Católica de Mata Redonda. O pessoal até brinca, assim, dizendo que minhas tias eram as baratas de igreja dos anos 80. Espero que elas não se ofendam com isso. Fátima, principalmente, é quem eu mando um abraço. Minha tia sempre foi uma líder religiosa no segmento católico, né? E a gente realmente nasceu e se criou lá dentro da igreja. Eu tenho a felicidade e a honra, assim, de saber que minha família participou ativamente do início da festa de Santo Antônio, por exemplo, que é um evento que tem crescido bastante. Foi a minha família junto com algumas lideranças religiosas também que participaram desse início, né? Da formação ali, que tinha um pavilhão que ainda era feito de palha na época de Frei Anastácio, era o padre da paróquia de Alhandra, Nossa Senhora da Assunção. Mata Redonda ainda participava da mesma paróquia, hoje é uma paróquia independente, né? Mas antes era tudo junto. E Frei Anastácio idealizou a festa de Santo Antônio junto com minhas tias, com alguns vizinhos ali que Silvio citou na resposta anterior. E nisso a igreja tem se desenvolvido bastante, né? Tem surgido novas religiões também, né? A Assembleia de Deus tem crescido bastante, a Igreja Batista. E a gente convive pacificamente na nossa comunidade. Pô, bacana, velho, bacana. Inclusive, esse ponto aí tava conversando quando a gente tava vindo sobre a possibilidade da gente contar a história do início da festa de Santo Antônio, né? Que acontece lá em Mata Redonda. E aí, Silvio e Marconi, a gente tem um quadro, um município tem um quadro que é chamado Histórias e Fatos, onde a gente conta realmente o que aconteceu para as pessoas ficarem sabendo, porque eu acredito que, assim, poucas pessoas sabem de Alhandra que a igreja de Alhandra foi a segunda do estado da Paraíba. Então, pô, ele tá falando da segunda, não é a 10ª nem a 20ª, é a segunda, né? A primeira tá em João Pessoa, que é mais antiga, mas a segunda foi lá. Então, existem esses fatos históricos e as pessoas não conhecem. A gente tem uma casa de farinha, a gente tem uma cachaça que é reconhecida mundialmente, tem prêmios em Bruxelas, em Londres, e as pessoas de Alhandra precisam conhecer um pouco sobre isso. E foi daí que a gente criou Histórias e Fatos, que é um quadro que vai contar a história de pessoas, de situações que envolvem o município. E aí eu acho que seria uma oportunidade, Marconi, como você sugeriu, a gente contar essa história e você tá incumbido dessa responsabilidade aí junto com o Silvio, de encontrar essas pessoas para a gente poder gravar, beleza? Ô Silvio, me conta aí um pouco quem foi Zeca? Zeca é vivo ainda, né? Ele chegou muito criança lá em Mata Redonda com seu pai, Alfredo José de Carvalho, e a família dele foram um dos desbravadores, né? O pai dele tinha um comércio,
e ele participava ativamente da Igreja Católica, né? E foi eleito vereador 5 vezes, 5 mandatos consecutivos. Foi vice-prefeito, né? É uma pessoa que marca a história de Mata Redonda. Falar de Mata Redonda sem falar de Zeca não tem como, né? Serviu muito à população. Quem não conhece o caminhão de Zeca, mudança para cima, mudança para baixo, e ele estava sempre servindo a população. É uma pessoa admirável. Não tenho tanto laço assim com ele, a gente conhece, mas a história e a referência que a gente tem é de que ele é uma ótima pessoa e contribuiu muito para o desenvolvimento de Mata Redonda. Uma outra pessoa que muita gente fala, inclusive vocês citaram, é João de Garapu. Seu João de Garapu deve ter hoje seus 90 anos. 90 anos. É 87, 90 anos, mais ou menos. E foi um grande empresário lá também, contribuiu muito também para o desenvolvimento de Mata Redonda. Ele loteou também uma área dele lá, tem um loteamento que a gente chama de João de Garapu. Ajudou também a contribuir nesse desenvolvimento de Mata Redonda. Pois. É gente antiga, viu? E Valfredo Irineu? Marconi, a família de Marconi, como veio da Você é igreja. da família de Marconi, né? Não. É como veio da igreja, e a igreja vem praticamente da fundação, aí tem alguns nomes que Marconi Conhece muito. ouviu muito falar, né? E Marconi. Esse aqui, Marconi, tu conhece seu Severino Joaquim? Eu não cheguei a conhecer ele, mas a esposa dele, o pessoal que era bastante participativo na Igreja Católica, isso na década de 90, mais ou menos, era Dona Danha, né, o apelido dela, a esposa de seu Severino Joaquim, que foi uma figura histórica em Mata Redonda. Seu Valfredo Irineu também, esse eu cheguei a conhecer. Esses daí são alguns dos primeiros representantes, das primeiras famílias que chegaram a Mata Redonda, acredito que na década de 50. E aí, dentre outras, né, que a gente poderia também citar. Desses daqui que eu citei, Zeca, João, Severino e Valfredo, algum não está mais ou todos estão vivos? Severino Joaquim Já é falecido, seu Joaquim, seu Valfredo também. O pai de Zeca também, que era seu Alfredo José de Carvalho, que dá nome à escola, né, uma escola municipal. Que dá nome à rua. Lá de Mata Redonda. Isso. Mas Zeca ainda é vivo, nosso amigo, assim, da comunidade. Severino Joaquim foi o primeiro vereador eleito de Mata Redonda. Foi mesmo. Foi. Poxa. Tem algum familiar dele ainda em Mata Redonda? De seu Severino Joaquim, acredito que não. Dona Danha, a esposa dele, creio que ainda esteja viva, mas acredito que hoje mora em João Pessoa. Marconi, sei que, se eu estiver enganado, você me corrija, mas você ficou liderando algum período a juventude, teve próximo, participou das movimentações também. Como é que você enxerga essa nova geração que a gente está falando aí dessa juventude que está muito no digital, muito no celular, muito no computador? Como é que você consegue fazer essa comparação do que são essas pessoas dessa juventude e o que ela precisa conhecer de Mata Redonda e de Ilhanda que vai influenciar no crescimento dela? Olha, Paulinho, eu tenho um episódio, tem um momento assim que foi muito marcante para mim, quando eu desembarquei aqui no grupo de Marcelo Rodrigues e Zilda, em 2020. Eu lembro que a gente estava em plena pandemia, né? Pandemia pegando fogo, e a gente fez o primeiro encontro com a juventude lá no que a gente chama de QG, né? Em Nova Alhandra. E a gente fez um convite aos jovens. Eu lembro que por estar chegando no grupo naquele momento, eu cheguei ali de mansinho, mas Charles me abraçou, Silvio, Milena, Abreu. Eu tenho muita amizade com Márcio de Ramos, esposo de Carol. Enfim, todo esse grupo me abraçou, cheguei com bastante confiança. Eu lembro desse primeiro encontro, e aquilo me marcou muito porque a gente conseguiu reunir cerca de 80 jovens em um primeiro encontro, né? O grupo adversário estava no poder naquele momento, e a gente percebia que a gente precisava se movimentar para enfrentar aquelas circunstâncias, né, que a cidade vivia. E eu recordo que a gente fez esse encontro com esses cerca de 80 jovens, primeiro em Alhandra, depois fez uma outra reunião em Mata Redonda, e foi um momento assim que eu lembro demais que eu falei isso com o Silvio antes da gente começar a fala nesse encontro, né? Até Silvio me convidou para fazer uma fala lá na frente, diante dos jovens. Foi um desafio para mim, porque eu não tinha essa prática ainda, né, de estar à frente de coordenações de grupos, enfim.
Mas foi bem bacana porque a gente tentou passar essa mensagem da importância dos jovens participarem ativamente da política. E eu acredito que aquilo ali foi o início desse movimento que realmente foi crescendo com o passar dos anos. Os jovens de Aliança Mata Redonda passaram a se interessar bastante por política, hoje em dia estão bem ativos. Cada campanha que a gente tem enfrentado aí, né, a gente tem percebido a participação massiva dos jovens. Isso é muito importante para o desenvolvimento, não só da cidade, né, como do estado, do país. Isso nos 2 grupos políticos, né? Os 2 grupos. A participação dos jovens. Porque, assim, realmente, uma cidade que não tem cultura, que não tem memória, é uma cidade morta, né? Pois é. Uma cidade não, um local. Então, eu sei, como eu gosto muito de ler, e gosto muito de documentário, gosto muito de história, apesar que minha formação não tem nada a ver com isso, né? Mas, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, porque é um cenário mais de curiosidade, de entender o que aconteceu ali, e até a gente acompanhar o que é hoje. Ô Silvio, me conta aí um pouco mais agora sobre a subprefeitura, quando ela surgiu, qual a importância da subprefeitura hoje, na sua visão, na visão de quem faz a subprefeitura para a região, e hoje quais são os principais desafios que você tem lá? Aliás, o principal desafio que você tem lá. Queria deixar registrado aqui, antes, Paulinho, de falar da subprefeitura, uma pergunta que você me fez e a resposta que eu tenho, não sei se é verdade. Talvez alguém que assista e tenha essa resposta, Coloca aí. coloque nos comentários. Por que Mata Redonda? Eu fiz uma pesquisa. Pessoal, antes de Silvio responder, eu fiz uma pesquisa essa semana para descobrir o porquê o nome de Mata Redonda. Assim, eu não vou falar porque eu não tenho uma certeza absoluta, mas quem souber, por favor, coloque aí nos comentários no YouTube. A gente vai pegar, eu vou criar um conteúdo para a gente postar lá nas redes sociais da prefeitura. Isso aí é importante, tá? Uma missão aí para vocês. Mas, Silvio, conta aí a sua. A versão que a gente escuta é que Mata Redonda é uma área de mata, só que o seu território com elevação. Então, se você vai para Jaguarema, se você vai para Sarapó, vai para Riacho, vai para Águas Lindas, tudo é muito mais baixo. Então, com essa elevação, dá-se a impressão de que a mata era redonda, né? Então, assim, a versão que eu escuto é essa. Mas se alguém tiver uma outra versão que traga para a gente deixar registrado, né, Paulo? Isso é importante, Importante demais. Inclusive, eu pesquisei mesmo, mas realmente não tem. Qual foi a versão que você viu? A versão que eu vi foi o seguinte: primeiro, o Redondo, a mata era de mata mesmo, né? Que existia muita mata ali na região. E o Redondo, se eu não estiver enganado, mas eu também vou colocar nos comentários do YouTube dessa entrevista, foi algo relacionado a alguma lareira, algum tipo de fogo que era feito em algo redondo. E era tradicional na região. Por ser mata, e tinha algumas casas separadas, eles faziam esse tipo de fogo, não digo ritual, né? Mas era algo que eles faziam lá em algo redondo. E ficou mata por ter feito isso de forma cultural, e era num recipiente redondo, ficou Mata Redonda. Mas eu não tenho certeza, tá? Isso foi o que a pesquisa do Google que eu fiz me trouxe. Mas quem souber, por favor, coloque aí que a gente vai gerar um conteúdo sobre isso nas redes sociais da prefeitura, que agora eu tô curioso. Sim, Silvio, aí sobre os desafios, o seu principal desafio hoje na subprefeitura, qual é? A subprefeitura tem vários desafios, e vou falar de um, depois eu vou falar do principal, Paulinho. Um dos, eu acredito que seja até o principal. O principal é a população entender a função da subprefeitura. A prefeitura é uma secretaria que ela articula junto às outras secretarias a execução e a solução de problemas. Nós não temos médicos no quadro da subprefeitura. Nós não temos professores, nós não administramos escola. Entende? Então, assim, nós não executamos obras. Nós articulamos junto às secretarias as necessidades da comunidade, né? Além dessa articulação junto às secretarias, tem as demandas que é ligada ao prefeito. Pessoas que buscam falar com o prefeito e às vezes não tem esse contato, buscam a subprefeitura e a gente faz essa interlocução, faz esse contato ou leva a mensagem, o pedido, né? E dentro desse contexto, a gente
conseguiu trazer alguns serviços para Mata Redonda, para a sede da subprefeitura, né? Então, o nosso principal desafio é esse, porque se tem um buraco numa rua, a população quer uma resposta imediata, né? Só que aí a gente traz esse problema, encaminha para a secretaria e a secretaria entra no processo de demandas dela, né? Então, se ela tem uma demanda em Alhandra, ela não consegue me dar uma resposta, um retorno amanhã. Tá entendendo? Então, esse é o fluxo. E a gente tem esse desafio porque as pessoas acham que a gente não faz porque quer, né? Existe um fluxo das secretarias e a gente faz essa interlocução, faz essa articulação junto a eles. Ô Silvio, e aí tem uma pergunta que eu fiz para todos os secretários, né? Todo mundo que eu entrevistei aqui, que eu vou fazer mesmo para você. Como era a subprefeitura lá atrás? Não sei se em outras gestões existia a subprefeitura, se a subprefeitura foi criada agora, na gestão de Marcelo, do prefeito. Mas o que era quando você assumiu e o que é hoje? Fazendo essa comparação do que se tinha lá atrás e nesse desenvolvimento e crescimento do município, né, na sua gestão lá, na liderança, o que ela é hoje? O que representa? A subprefeitura de Mata Redonda, ela foi criada através de uma lei complementar, acredito que em 2011 ou foi 2010. 2011. E na época ali foi para receber políticos, né? Ter alguém com um cargo político para você fazer uma aliança, né? Isso não foi na gestão na qual participei, de 2013. E quando o Marcelo assume a prefeitura em 2013, a gente encontra não só a subprefeitura, como todos os órgãos, sem nenhuma informação, sem nenhum computador, sem nenhum birô, sem nada que pudesse funcionar, né? E daí Marcelo começa a implementar serviços dentro da subprefeitura, né? O anexo porque o CRAS só existia em Alhandra, o CREAS, né, e outros serviços só funcionavam na sede. E na época, em 13, Marcelo já começou a introduzir serviços dentro da subprefeitura. Aí passou o mandato de 13 a 16, entrou de 17, as pessoas que assumiram continuaram com o serviço que ele tinha implantado no mandato dele. Só que poucos serviços. E quando a gente assume em 2021, a gente pega a estrutura física zerada novamente, né? Como acredito que todos os colegas que passarem por aqui vão falar que a transição foi caótica, né? Ninguém recebeu nenhuma estrutura física nenhuma. E a gente começa a estruturar a subprefeitura e começa a buscar serviços para oferecer à população, para diminuir como é que eu posso dizer? Para facilitar para a população em si mesmo, né? Porque quem conhece sabe, Mata Redonda para Alhandra são 12 quilômetros, nem todo mundo tem dinheiro que possa pagar um transporte, né? Então, 5, 10, 15 reais para quem é uma família de vulnerabilidade social faz falta, né? Então, a gente começa a trazer alguns serviços para dentro da subprefeitura. Hoje, a gente tem o agendamento de trator, tem o agendamento de transportes para a saúde, a gente tem reservista, temos a sala do empreendedor, temos a parte que Marconi fica na questão administrativa. A gente também faz elo com o setor de tributos. Se o pessoal for lá para tirar um alvará, a gente auxilia, né? Se for lá para emitir uma nota, a gente auxilia. Então, todos os serviços que a prefeitura oferece, a gente está conseguindo, acho que acredito uns 30, 40% a gente já consegue auxiliar junto ali à subprefeitura. A Secretaria de Meio Ambiente, se o pessoal vir para querer solicitar uma visita, a gente faz esse intermédio. A Secretaria de Agricultura, então, evita que a pessoa tenha essa movimentação de ir para a Alhandra para solicitar os serviços. Entendi, perfeito. Ô Marconi, hoje Mata Redonda tem mais ou menos quantos mil habitantes?
Paulinho, a gente Uma média não precisa ser exato, mas Certo. A gente tem feito um levantamento, inclusive recente, nas últimas semanas aí, em decorrência e pela necessidade do projeto REURB, né, que está sendo, que já existe, que já ocorre no município, que a gente aí está assumindo, e já como base para esse programa do REURB, a gente fez um levantamento e chegamos à conclusão de que tem cerca de 6.000 habitantes na área urbana de Mata Redonda, e por volta de 7.500 habitantes, incluindo a área rural, que incluiria aí no no caso, total, né? no total. 6 mais 1, mais 1.000, né? Isso seria cerca de 6.000 habitantes naquele núcleo urbano. E 1.000... Se considerar com a área rural, chegaria a mais ou menos 7.500 habitantes. Isso incluiria Sítio Vieira, Sítio Riacho, Taperubus, né? Jaguarema, Sarapó, que são aquelas comunidades vizinhas à Mata Redonda. Isso aí foi um cálculo baseado pelo número de residências, multiplicado pela média de habitantes por residência, baseado nos dados do IBGE. Não foi nada assim muito solto, não. Isso tem um certo fundamento aí. Então, tu falou no REURB. O que é o REURB? O REURB, Paulinho, é o programa de regularização fundiária, né, que está implantado no município desde 2023. Queria, inclusive, mandar um abraço para minha querida amiga Cibele Cavalcante, que me passou esse bastão, e a gente tem assumido aí esse desafio de um projeto muito, muito bonito. Tem um viés social muito bacana, o prefeito abraça com muito gosto esse programa. E a gente, inclusive, está finalizando uma etapa aí lá do bairro de Salgadinho para já a gente fazer a entrega aí dos títulos de posse, né, de propriedade. Show, perfeito. E hoje, marcando você lá na parte administrativa, próximo de Silvio, próximo de Clara, quais são a maioria das demandas que chegam lá na sua prefeitura, você que está lá no dia a dia, e como é que você, Silvio e Clara, consegue resolver essas... Eu costumo brincar com o Silvio, e claro que, assim, talvez a gente tenha sido o trio, modéstia à parte, o trio perfeito, assim, porque cada um tem um conhecimento de determinado segmento, de determinada área, e a gente tem unido nossos conhecimentos e características, né, que são diversas, em prol da luta aí do dia a dia, né, para a comunidade, para atender as demandas, as necessidades. Como o Silvio falou, só complementando, a gente tem um papel também de assessorar todas as secretarias, né? Tudo que as secretarias oferecem lá na sede do município em Alhandra, a gente consegue levar um pouco desse serviço para Mata Redonda também. Os que a gente ainda não consegue, a gente tem tentado trazer, e se Deus quiser, isso é questão de tempo. E quando a gente determinou as divisões, que Clara chegou em 2025, que foi uma bênção assim para a gente, ela tem uma menina muito preparada, muito inteligente, formada em contabilidade, então ela tem muita informação também da parte técnica, assim, né? Parte de gestão, ela tem contribuído demais conosco. E eu fiquei mais na parte administrativa. Quando a gente dividiu assim as funções, eu fiquei na parte administrativa da subprefeitura mesmo, internamente. Mas aí a gente também se desdobra para contribuir com tudo na oferta dos serviços, né, na comunidade. Entendi. Ô Silvio, eu sei que muita gente acredita que sabe, mas eu imagino que não. O que faz um subprefeito? Qual a principal função, atividade de um subprefeito? Justamente, como citei antes, é a articulação junto aos outros secretários, né? Se o PSF, ele funciona de acordo com as diretrizes da saúde, né? Mas se tem alguma deficiência num PSF, tipo, a enfermeira, lógico que comunica ao chefe imediato, que é o do secretário, né? Então, se não há uma solução, nós temos que intervir por isso e cobrar a solução do problema. Da mesma forma, as outras secretarias, nós fazemos a interlocução, a cobrança, como também sugestão de serviços na região de Mata Redonda, junto aos secretários. Como também levamos para o prefeito, né? Pessoal, a gente já está chegando nos finalmente. Vou começar aqui a falar de algumas ações, Silvio, que aí a gente vai listando, Silvio e Marconi, se for lembrando, podem ir colocando aqui, se vocês lembrarem de alguma ação, de alguma entrega, de alguma obra, vamos colocando. Mas, Silvio, hoje quais são as principais obras e serviços, principalmente obras, que estão sendo executadas e os principais serviços hoje que estão sendo ofertados na região de Mata Redonda? Primeiramente, Paulinho, registrar o compromisso do prefeito Marcelo, da vice-prefeita Zilda, do Varejão, com nossa comunidade, né? Bem, sempre que participam aqui, estão à frente da prefeitura, eles têm um olhar diferente
para a nossa comunidade. E temos vários investimentos nessa gestão. Acho que hoje um marco foi que quando ele decidiu vir para Mata Redonda, ele sempre está solícito às demandas da população e sente as dores junto com a gente. A gente passa, faz visita, ele vai próximo. E recentemente a gente visitou o Buracão, que é o principal gargalo, o principal problema da nossa comunidade. Ele foi lá, fez questão de estar presente, né? E temos alguns investimentos que está acontecendo. Temos o pronto atendimento em Mata Redonda, que está em fase de conclusão. A empresa, por questões deles mesmos, eles abandonaram a obra. O prefeito pediu que de imediato fosse feita uma outra licitação para retornar a obra e entregar aquele equipamento à nossa comunidade. Existe um problema grande porque a população que vai ao PSF às vezes confunde a urgência e a emergência, né, com o serviço de PSF. Então, tinha-se muito problema nos PSFs de Mata Redonda que não durava médico. Mas por quê? Por quê? Porque as pessoas chegam com serviços de urgência para um atendimento num PSF. E com essa construção do pronto atendimento 24 horas, com certeza esse problema vai ser sanado. Inclusive, eu estava ontem lá no gabinete com o Ave e até disse, amanhã vai ter o podcast com o Silvio, com o pessoal. Como é que ficou esse negócio do PA? Ele ligou para o pessoal da licitação na hora, lá, ligou na minha frente e o pessoal disse, já está bem encaminhado, já passou dessa etapa, já está em tal etapa, acho que agora é só agora aguardar. Acredito que até o final do ano, início do ano que vem, a gente já está finalizando. Isso foram as palavras dele lá. Temos cobrado aos secretários que competem, né, a execução dos serviços. Sempre a gente está cobrando e acompanhando o processo. Isso é importante. Ô Silvio, me fala um pouco mais sobre aquele conjunto, Silvio Marconi, né? Aquele conjunto de campo, society, praça. Na minha opinião, aquela praça de Mata Redonda ali, ela é impecável. Ali ainda tem muita praça bonita, sabe? Tem praça bonita. A Praça do 80 que foi refeita, é bonita. Né? A Praça Nova ali perto da igreja também é excelente. Mas a Praça de Mata Redonda, eu particularmente gosto muito porque ela é muito arborizada. Tem muito verde e eu gosto de muito verde. Quem não gosta de mais nada, que eu gosto de botar muita planta lá em casa, boto isso, boto aquilo. Mas assim, a praça é bonita, ela é organizada, ela é limpa. E do lado a gente tem um ginásio, do outro lado a gente tem um campo, a gente tem um society. Como é que esse complexo de obras, né, de locais importantes para o município chegou no que é hoje, tão limpo e organizado? Paulinho, é uma característica da comunidade, a questão da manutenção e o cuidado com os prédios públicos. Assim, a gente costuma, às vezes, comparar o trato do pessoal, né, que trabalha, e a gente não tem problema com os nossos funcionários que trabalham nesses prédios. Ali foi adquirido pela prefeitura há muitos anos atrás, aquela quadra toda, né? E ali está construído um PSF, tem a creche, tem a Casa do Agricultor, tem o ginásio, tem a escola, a João Francisco, aí tem o campo, aí foi construído o campo Society recente e a gente tem sonhos para o resto do terreno aí, né? Para um futuro próximo a gente está realizando o sonho, que seria um espaço multicultural, onde seria também o pátio de eventos. Quem sabe, né? A gente tem sonhado. Quem sabe, quem sabe, hein? Voltando para o pátio de evento e a festa, Marconi, me fala um pouco mais aí sobre a festa de Santo Antônio. O que é essa festa, na sua experiência, no que você sabe, como ela foi construída, né? Deixa todo mundo a par aí do que é e a grandeza desse evento para o município. Inclusive tem um ponto que a gente tem conversado ultimamente, Paulinho, com relação à festa de Santo Antônio, que creio eu que está se aproximando dos 50 anos de existência. Até comentei essa possibilidade com o prefeito, que gostou da ideia. Ele é entusiasta, né, de movimentos assim que sejam, enfim, para o bem da cultura da cidade. E a gente tem buscado essa informação.
para tentar descobrir realmente qual o ano da primeira edição da festa, que creio eu que tenha sido no final dos anos 70. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, de descobrir essa informação de forma mais precisa. Para a gente tentar organizar aí, quem sabe, né? Logicamente a Secretaria de Cultura, junto com a Prefeitura de Alhandra, tentar organizar aí uma festa de 50 anos da festa de Santo Antônio. Se Deus quiser, seria para brindar, assim, a história da festa, né? Que começou lá no final dos anos 70, muito provavelmente. A minha família, eu tenho esse orgulho de dizer, foi uma das... Assim, o início do movimento teve a participação da minha família, junto com outras famílias que viviam ali próximo à igreja de Santo Antônio, que é da década de 60, a igreja, né? E a festa tem crescido cada ano, Paulinho. Eu lembro lá do iniciozinho, a gente jovenzinho ainda na época, seu Zeca, inclusive, entra nesse circuito também, porque o caminhão que ele utilizava, a gente lá tinha aquela característica muito de sítio. A gente utilizava o caminhão dele, ele ia junto com um grupo de jovens, os jovens da igreja católica, a gente ia tirar palha lá nos sítios para fazer o pavilhão, para fazer com que essa festa, né, tivesse uma estética bacana, que fosse crescendo. E com o passar dos anos e das décadas, a festa só aumenta. Hoje em dia está um evento gigante, né? A gente tem um grande orgulho, nós mata-redondenses temos um grande orgulho assim, da nossa festa. A Prefeitura de Alhandra tem dado um suporte gigante. Hoje o poder público participa assim, bastante, né, da festa, da estrutura da festa, porque antes era um negócio bem assim, bem familiar mesmo. E assim, é um marco cultural de Mata Redonda. Não tem nem como discutir essa questão, é a principal festa da comunidade, né? É um orgulho nosso, assim. Pô, que bacana, assim, é uma festa realmente bonita. Esse ano foi muito bonita a festa lá, assim, deu muita gente. A gente vê, né? A gente que acompanhou desde o início, se eu não estou em Alhandra há muito tempo, mas a gente vem acompanhando a evolução de todos os eventos. E assim, por ser uma festa naturalmente cultural, né? E ter o nome de Festa de Santo Antônio, acho que sim, é importante a gente brindar esse meio século de festa, né? É isso. Né? Não são 50 anos, é meio século. Meio século é muita coisa, cara. É coisa demais. Mata Redonda não tem São João. Não Tem Santo Antônio. tem Santo Antônio. Não, mas Silvio, sabe que tem algumas cidades do interior de Pernambuco que eles não fazem o São João, mas tem Santo Antônio, tem São Pedro e tem isso é natural de cada região. Por exemplo, lá em Timbaúba, na minha cidade, Timbaúba, Pernambuco, lá existe o São João, mas tem o São Pedro. Lá tem festa de São Pedro também. Tem festa de São Pedro e o São João. Então, ou seja, eles fazem as duas, né? Que é a festa mesmo do São João e depois do São João, que é o São Pedro. Esse é um ponto que eu queria apenas fazer um complemento da minha fala com relação a essa característica da festa de Santo Antônio. Por se tratar de uma festa que fica ali antes do São João, esse também é um motivo que nos orgulha bastante e a gente acredita, assim, que o potencial da festa tende a crescer cada vez mais, porque a gente não tem, Paulinho, e Silvio sabe disso, a gente não tem concorrente ali na nossa região. Não tem nenhuma cidade que tenha Santo Antônio como padroeiro. Sim. Eu acho que no raio aí de uns 100 quilômetros. Então a gente acredita realmente que a festa dá para crescer cada vez mais. Quem sabe aí até entrar num roteiro aí de festas do governo do estado, quem sabe, enfim. Tudo é possível, né? Isso é importante. Pessoal, estamos encerrando. Vamos agora fazer o fechamento aqui com o pessoal. Só para vocês entenderem, todas as primeiras entrevistas que a gente está fazendo aqui no Alhandra Cast, a gente, por estratégia nossa, a gente está apresentando todo mundo. Então, assim, a gente pouquíssimo fala de forma técnica. A gente falou muito de forma técnica com a saúde, né? Porque a saúde, querendo ou não, tem muita informação técnica, mas com as outras não. As outras a gente está trazendo, vocês precisam conhecer os secretários, quem está por trás do secretário, quem é o secretário fora da secretaria. Esse é um ponto importante, porque aí a gente mostra o outro lado da moeda, e não só o lado do comissionado, né? De quem está ali à frente da pasta. Silvio, se você fosse deixar uma mensagem para todo mundo de Mata Redonda, para todo mundo de Alhandra, qual seria essa mensagem? Qual é a mensagem que você quer passar para um povo, para sua família, para a gestão? Agora o espaço é totalmente seu. Eu vou registrar primeiro a gratidão aos gestores, né, no qual me confiaram a função de subprefeito. Registrar também as ações rapidamente que foram feitas, que muita gente não tem noção. Quando você fala uma seguida da outra, aí você tem noção da grandeza do investimento, né? Sim. Então, assim,
de 21 para cá, a Prefeitura Municipal reformou o ginásio de Mata Redonda, trocou a iluminação toda em LED, tanto área urbana quanto área rural, calçou o loteamento de João do Igarapu, calçou a tradicional rua de Seu Raimundo lá em Santa Clara, calçou as travessas ali que segue de Manuel do Posto, aquela em frente ao campo, a da Igreja Católica, calçou a igreja, a travessa ali de Seu Marconi, da Serralharia de Marconi, asfalto da Leonardo Bernardino, Seurino Joaquim, Renilda Torres, a prefeitura levou o asfalto, calçou a rua por trás do campo, calçou a rua lateral à Igreja Assembleia de Deus, construiu o Campo Society, está construindo o pronto atendimento, estamos com o projeto já em andamento, próximos dias, a ampliação da fisioterapia, né? Os serviços sociais que funcionam em Alhandra, funcionam em Mata Redonda, o CRAS, o CREAS, o serviço de convivência, os PSFs funcionando na sua totalidade, as escolas de Mata Redonda, a creche, recentemente ampliou a quantidade de vagas na creche de Mata Redonda, foi preciso conseguir um outro espaço para um anexo. Temos alunos de Mata Redonda recebendo medalhas em Olimpíadas de Matemática. Então, assim, dizer que é um orgulho participar da prefeitura quanto subprefeito e ver o crescimento de nossa comunidade. E a mensagem que eu quero deixar para minha família, para os amigos, é que tenho certeza que vocês têm uma pessoa muito fiel aos seus princípios, né? Não trocam meus princípios, meus valores por nada, né? Aos meus amigos que podem contar comigo, à população dizer que estamos sempre abertos a receber, no que for possível faremos todo o nosso esforço para atender vocês da melhor forma, né? E para um futuro próximo, gostaria de deixar um legado, Paulinho, para Mata Redonda, que seria o entendimento de uma gestão num todo. A nossa luta hoje é as pessoas entenderem a questão da proporcionalidade, né? Quando a gente conversa com alguns colegas, a gente gostaria de que tivesse, às vezes, algumas pessoas com a sensibilidade de entender a questão da proporcionalidade. Quando o Marconi cita aqui que Mata Redonda tem hoje, em média, 7.500 habitantes, isso mostra que somos maiores que muitos municípios. Então, existe uma rivalidade de algumas pessoas que não entendem, acredito que o tamanho de Mata Redonda, né? Então, quando a gente oferece um serviço, é interessante ter essa sensibilidade de que você deslocar 7.500 pessoas para uma sede do município fica muito mais difícil do que você oferecer descentralizar aquele serviço, né? Com certeza vai ser uma luta nossa, e eu tenho certeza da sensibilidade do prefeito e da vice-prefeita, que a prefeitura já está licitando a questão do centro de autista, né? A gente sabe que o número de crianças atípicas hoje, atualmente, é muito elevado. E em conversa com o Ravi, quase 50% da população de crianças autistas é em Mata Redonda, ou seja, proporcionalmente, Mata Redonda tem mais crianças autistas do que o centro da cidade, entende? Então, no futuro, tentar descentralizar o serviço, porque é mais fácil para as quase 500 crianças no município. Mata Redonda tem quase 200, ou um pouco mais de 200. Se contar hoje a população de Alhandra como um todo é o quê? 21 mil, 22? 21. O IBGE, né? No último censo. 6 mil tá em Mata Redonda, a gente tá falando de mais de 30%, é isso? Quase 30%. Marconi, qual mensagem você deixaria para o pessoal de Mata Redonda, para o povo de Alhandra, para a sua família, para as pessoas que ele conhece? Olha, eu quero falar assim também, em nome da subprefeitura. Tem sido um desafio muito, muito bacana, Paulinho. Lembro demais de 2020. Eu sempre menciono 2020 porque foi um ano muito marcante para mim quando eu desembarquei nesse grupo, que muito me honrou e continua me honrando.
a subprefeitura, a gente em Mata Redonda, a gente conheceu a subprefeitura por ser um local assim que muitas das vezes, para ser bem sincero, não tinha tanta utilidade em prestação de serviços para a população, né? Como bem frisou o Silvio. E a gente tem lutado, modéstia à parte, desde 2020. Silvio tem feito uma gestão bacana demais à frente daquela secretaria. E a gente tem lutado agora também junto com Clara para que a subprefeitura realmente e de fato tenha utilidade para a comunidade, né? Se a ideia da criação dela foi descentralizar os serviços lá na sede do município e trazer isso para perto do povo, a gente precisava fazer com que isso realmente se tornasse algo que na prática funcionasse. E, mais uma vez, modéstia à parte, de 2021 para cá, cada ano que passa a gente tem conseguido, com a gestão exemplar de Silvio, que a subprefeitura tenha conseguido realmente trazer de fato esse serviço para perto do povo. Então, assim, a mensagem que eu deixaria é exatamente nesse sentido de que o nosso trabalho é constante. A gente pretende cada vez mais trazer os serviços para o povo, fazer políticas públicas que realmente funcionem para a população. Podem contar conosco lá, de segunda a sexta, estamos à disposição para trazer benefícios para o povo, da nossa comunidade. Pô, maravilha. Então, antes da gente fazer o fechamento aqui das 3 perguntas finais, aí é um bate e volta rapidinho, eu vou fazer com o Silvio. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, você Silvio, você Marconi, você Clara, de estar batendo esse papo muito mais histórico e cultural do que de trabalho. A gente vai marcar, Silvio, uma outra oportunidade para a gente falar aí a gente vai falar só de entrega, de coisa técnica, andamento de obra, o que falta. Se vê alguém de Mata Redonda, alguém da população para a gente trazer para cá, a gente traz, a gente entrevista. O espaço é de você, o espaço é de você, não é só da prefeitura, não é só de secretário, nem é só de diretor, o espaço é de Alhanda. Então, se tiver um atleta aí em Mata Redonda que quiser participar, contar a história dele, vamos trazer. Se tiver a oportunidade de alguma pessoa que é importante, vamos trazer. Então, o espaço aqui é de Alhanda, não tem nada engessado. Na verdade, eu não gosto de nada engessado. Então, Silvio, e me colocar à disposição como Secretaria de Comunicação, assim, do lado de Mata Redonda, contem com a gente, o que precisar. A gente sabe que a gente tem parceria, atende muitas secretarias, isso acaba, por nós termos uma equipe muito enxuta, acaba, para atender a todas as secretarias, é um jogo de encaixe muito grande. Então, até mandar um abraço para todo mundo da SECOM, um abraço para a Heloísa, que organiza todas essas agendas aqui, ficar com ela. Os meninos, o Geizinho que está aqui, o Wesley, Miguel, o Adélia, Daniel, Ailton. Então, deixar isso registrado e colocar à disposição de vocês. Silvio, vamos para esse bate-papo rapidinho, as 3 últimas perguntas de completa frase. Eu vou perguntar e você responde já de imediato, sem pensar muito, né? Sem pensar, é o que vier na cabeça. Mata Redonda é? Bora? Mata Redonda é minha casa. Ser subprefeito de Mata Redonda é? Um desafio O futuro de Mata Redonda será? brilhante. Isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês pelo tempo, por assistir. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, segue, compartilha com todo mundo, mostra a história de Alhandra. E a gente está aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço. Tchau, tchau.